Livro Falante e Editora DCL apresentam Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, recontada por Fernando Nuno. Capítulo 1. Minhas primeiras aventuras. Nasci em 1632, na cidade de York, na Inglaterra. Minha mãe pertencia à importante família Robinson, e meu pai era um negociante alemão de sobrenome Kreutzner, que os ingleses não conseguiam pronunciar de jeito nenhum. Por isso diziam Crusoe. Meu pai desejava que eu fosse advogado, mas o que eu queria mesmo era embarcar no navio e conhecer o mundo. Ele tentou tirar de mim o gosto pelas viagens, pois achava que isso só me traria problemas. Porém, minha vontade de correr mundo era irresistível. Nessa época eu tinha 18 anos. Nem ele nem minha mãe me deram a autorização para viajar, pois queriam que eu me dedicasse ao comércio e ajudasse nos negócios da família. Por isso, saí de casa sem avisá-los e embarquei como grumete no dia 1º de setembro de 1651, num navio que ia para Londres. Nem bem saímos e começou uma tempestade. Eu ainda não conhecia o alto mar e fiquei apavorado. Parecia que cada onda ia nos fazer afundar. Fiz a Deus a promessa solene de voltar diretamente para a casa de meus pais se me salvasse, e de nunca mais desobedecer a eles. Meu juízo, porém, durou o mesmo que a tempestade. No dia seguinte, o mar estava calmo novamente e comecei a acostumar-me com ele. O amigo que tinha me convidado a trabalhar no navio me disse: aposto que você se apavorou com a ventania de ontem. Você chama aquela tempestade horrível de ventania? Ora, aquilo não foi nada. É que você é um marinheiro de primeira viagem, Rob. No 6º dia de navegação, começou outra vez a ventar com força. Nosso navio se abrigou ao lado de outros, junto à foz de um rio a meio caminho de Londres. Ficamos ancorados ali, esperando o tempo melhorar. Na manhã do 8º dia, porém, o vento se enfureceu. Enquanto dirigia as manobras do navio, o capitão disse várias vezes: Deus tenha piedade de nós! Vamos afundar! Estamos perdidos! Fiquei petrificado, lembrando-me de meu primeiro arrependimento. Um navio ali perto acabava de naufragar. A corda da âncora de outro barco tinha arrebentado e ele estava à deriva. Os próprios marinheiros diziam nunca ter visto nada igual. Como estávamos para afundar, um navio menor que estava perto do nosso mandou-nos um bote salva-vidas. Devido ao movimento das ondas, foi com muita dificuldade que conseguimos embarcar nele. A violência das águas não permitiu que o bote voltasse para o navio a que pertencia, e nosso capitão decidiu tentar ir direto para a costa. Podem imaginar como foi difícil o desembarque na praia, mas graças a Deus nos salvamos. Caminhamos até a cidade mais próxima, onde fomos recebidos com muita generosidade por todos que nos abrigaram e deram de comer. Ofereceram-nos também dinheiro, para podermos seguir viagem por terra até Londres ou voltar para casa, conforme escolhêssemos. Se eu tivesse um mínimo de juízo, teria voltado para o aconchego do lar e o carinho de meus pais. Soube mais tarde que eles receberam notícias de meu naufrágio e só se acalmaram quando souberam que eu estava são e salvo. Meu juízo, porém, durou o mesmo que a tempestade. Uma força irresistível me impulsionava e segui para Londres. Lá chegando, ainda tinha dúvidas quanto ao que fazer, mas achei que todos ririam de mim se voltasse para casa. Hoje sei como é absurda a vergonha que sentimos quando nos arrependemos de uma coisa errada e os outros nos repreendem. Na verdade, deveríamos estar contentes por voltar ao caminho do bom senso. Mas não era essa a minha inclinação. Meu destino não estava traçado dessa forma. Em Londres, conheci o capitão de um barco que vinha da Guiné, na África. Ele tinha ganhado muito dinheiro com as mercadorias que havia trazido e me convidou a embarcar em seu navio, que estava prestes a voltar para lá. Essa foi a única viagem feliz de minha vida. Meus pais me mandaram dinheiro, comprei quinquilharias para trocar por produtos africanos e na volta à Inglaterra vendi tudo
ganhando 300 libras, uma pequena fortuna para a época. Infelizmente, o capitão, que havia se tornado meu amigo, morreu de doença logo depois. Aprendi as regras da navegação e tornei-me, assim, um marinheiro e um comerciante experiente. O pior de tudo, no entanto, foi que minha ambição começou a crescer sem medida. Por isso, decidi repetir a viagem, o que foi uma das maiores desgraças de minha vida. Levei 100 libras para fazer negócios e deixei as outras 200 aos cuidados da viúva do capitão. Depois de alguns dias de navegação, quando estávamos perto das Ilhas Canárias, fomos atacados por piratas do Marrocos. Resistimos com tiros de espingarda, mas eles eram mais de 60 e mataram vários dos nossos companheiros. Assim, fomos aprisionados e levados para a costa. Capítulo 2. No Marrocos. O capitão dos piratas fez de mim seu escravo e passei a trabalhar como jardineiro. Às vezes, ele me levava quando saía para pescar. Isso me fazia sonhar com a possibilidade de, quem sabe, ser salvo por navios portugueses ou espanhóis que passassem pela região. Assim se passaram 2 anos. Com o tempo, tornei-me um ótimo pescador e o escravo de maior confiança da casa. Um dia, meu amo, que ia receber amigos para um banquete, mandou-me pescar sem ele. Saí para o mar, acompanhado de outro marroquino que trabalhava na casa e de um outro escravo, um africano. Procurei levar o máximo de comida e bebida para o barco, antes que eles viessem juntar-se a mim. E escondi tudo na cabina, onde estava guardada uma espingarda que se destinava à proteção de meu amo. Procurei velejar para um ponto distante, com a desculpa de que ali encontraríamos melhor peixe. A certa distância da costa, aproveitei um instante de distração do marroquino. Quando ele estava junto à beirada, contemplando o mar, peguei-o rapidamente pelas pernas e o atirei na água. Apontei com a espingarda para ele e lhe disse: "Você nada bem, volte para a praia e não atirarei." Quanto ao outro escravo, que se chamava Shuri, ficou feliz de se ver livre. Navegamos para o sul, sempre ao longo da costa africana, por 5 dias. Quando já estávamos longe dos domínios do imperador do Marrocos, desembarcamos para buscar água doce. E Shuri caçou um animal desconhecido, parecido com um coelho e muito saboroso. Minha esperança era chegar à região onde os ingleses negociavam e ser resgatado por eles. Paramos muitas vezes para buscar água e numa delas demos com um leão, que matei com 2 tiros. O animal não nos serviu de alimento, mas tiramos sua pele e passei a dormir sobre ela. Nos 10 ou 12 dias seguintes, vimos alguns africanos que andavam nus e nos observavam da praia. Shuri aconselhou-me a não entrar em contato com eles. Depois de mais alguns dias, avistamos um veleiro português. Julguei que navegava para a Guiné, onde iria comprar escravos. No entanto, ele começou a se afastar da costa. Dei um tiro de espingarda para chamar a atenção sobre nós. Demoraram para perceber-nos e quase entrei em desespero, mas finalmente nos viram pela luneta e, imaginando que estivéssemos num bote escapado de um naufrágio, vieram buscar-nos. Em 3 horas eu estava no navio português. Contei em inglês a minha história a um marinheiro da tripulação que era da Escócia e fui muito bem recebido por ter escapado dos muçulmanos do Marrocos. Ofereci todo o dinheiro que havia deixado em Londres ao capitão, mas ele generosamente não aceitou nada, acrescentando que poderia mandar trazer meus bens quando chegássemos ao Brasil. Faço o mesmo que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no seu lugar, disse ele. Não, senhor inglês. Se eu aceitasse seu dinheiro, iria fazê-lo passar fome e estaria tirando a mesma vida que acabo de salvar. Vou transportá-lo de graça. E quando chegarmos ao Brasil, use suas posses para pagar a estadia lá e a volta para a Inglaterra.
Além disso, quis comprar meu barco, que era excelente, e incorporá-lo a seu navio como mais um bote. Respondi que não podia cobrar nada em troca do que ele estava fazendo. Ele então me ofereceu um bom preço pelo barco e por todos os utensílios que eu trazia a bordo, afirmando que cobriria qualquer oferta que eu recebesse por eles no Brasil. Também fez uma boa oferta por Shuri, mas eu não quis receber nada por alguém que me havia ajudado tanto a chegar até ali. Fizemos uma boa viagem, e em 22 dias chegamos à Baía de Todos os Santos. Capítulo 3. Minha estada no Brasil. Nunca poderei agradecer o suficiente ao capitão português por sua generosidade. Ele ainda me comprou por 20 ducados a pele de leão e todos os utensílios que eu havia trazido no barco. O capitão me recomendou a um amigo, honesto como ele, que tinha um engenho. Logo aprendi a plantar cana e fazer açúcar. Ao ver como os colonos enriqueciam nos engenhos, pedi autorização para ficar no país e adquirir meu próprio engenho. Escrevi uma carta à viúva do antigo capitão, explicando minha situação e pedi que entregasse 100 das minhas 200 libras ao capitão português. Logo obtive a naturalização e comprei terras no Brasil por conta desse dinheiro. A meu pedido, o capitão português mandou comprar 100 libras de mercadorias inglesas, principalmente tecidos, que me foram enviadas para o Brasil. Os artigos ingleses eram muito apreciados, e vendi tudo com bastante lucro, quadruplicando meu capital já no primeiro negócio. Logo comprei um escravo negro e contratei um empregado europeu. Quantas vezes, porém, a riqueza rápida não é o melhor caminho para a desgraça? Meu vizinho era um português de sobrenome Wells, pois seu pai era inglês. Logo nos tornamos bons amigos. No terceiro ano, plantamos tabaco e ampliamos a produção de cana-de-açúcar. Porém, faltavam-nos braços para a agricultura. Depois de 4 anos, eu havia aprendido a falar português e me tornara amigo dos outros fazendeiros e comerciantes de Salvador. Minhas plantações não paravam de crescer e dar lucro, juntamente com minha ambição. Eu contava aos amigos minha viagem à Guiné, dizendo como era fácil comprar escravos na África, além de ouro em pó e marfim. Todos ouviam com atenção, pois o preço dos escravos andava caro, devido ao monopólio dos negociantes portugueses e espanhóis. Um belo dia, 3 vizinhos vieram me fazer uma proposta secreta. Estavam dispostos a fretar clandestinamente um navio para a Guiné a fim de trazer escravos que seriam escondidos e distribuídos aos poucos entre nossas fazendas para não despertar suspeitas. Eu iria dirigir o negócio e comandar a viagem, sem pagar nada, mas recebendo participação igual nos resultados. Seria uma ótima proposta para quem não estivesse estabelecido, mas eu já tinha umas 4.000 libras esterlinas, além das 100 que estavam guardadas em Londres, e minhas plantações continuavam a crescer. Fazer essa viagem seria a coisa mais descabelada que alguém na minha situação confortável poderia fazer. Porém, eu estava destinado a ser a causa de minha própria desgraça, e não consegui resistir àquela proposta. Assim como já havia desobedecido aos bons conselhos de meus pais. Deixei meus negócios aos cuidados dos amigos e resolvi fretar o navio imediatamente. Embarquei num dia pouco propício, 1º de setembro de 1659, justamente quando se completavam 8 anos da data em que havia abandonado a casa de meus pais. Nosso barco, de 120 toneladas, tinha 6 canhões e 15 marinheiros, além de mim e do capitão. Nossas mercadorias eram contas de vidro, pedaços de cristal, espelhinhos, faquinhas, tesouras e machadinhas. Em suma, as miudezas usadas para fazer trocas na África. Subimos ao longo da costa,
com a intenção de virar para leste a 10 graus de latitude norte, direto para a África. Depois de 12 dias, cruzamos a linha do Equador e já estávamos a 7 graus de latitude norte quando um violento furacão nos tirou todas as referências. Ficamos à deriva durante outros 12 dias, em meio à violência dos ventos. Alguns marinheiros foram varridos do navio pelas fortes ondas. Quando o tempo acalmou, o capitão calculou que estávamos a norte da foz do rio Amazonas, perto do rio Orinoco. Propus que fôssemos procurar ajuda mais a norte, nas Ilhas Caribes, aonde chegavam os navios mercantes ingleses. Era impossível continuar para a África sem consertar o navio. No entanto, uma segunda tormenta desabou sobre nós, arrastando-nos para o oeste, fora das rotas comerciais. De manhã, encalhamos na areia, não muito depois que um marinheiro gritou: Terra à vista! O vento soprava com tanta força que nos refugiamos nos camarotes. Nossa angústia era enorme. Não sabíamos se estávamos encalhados no continente ou em uma ilha, se a terra era habitada ou deserta. Não tínhamos dúvida de que o navio iria ser destroçado a qualquer momento pela fúria das águas. Olhávamos uns para os outros, esperando a morte a qualquer instante, e rezávamos, tratando de nos preparar para a outra vida, já sem esperanças quanto a esta. Um dos botes foi destroçado pelos vagalhões. Embarcamos no outro. Éramos 11 no total, e conseguimos baixá-lo à água num momento em que o vento amainou um pouco. Logo, porém, compreendemos que estávamos perdidos. As ondas eram altas demais. Nossa situação estava pior do que antes no navio. Mesmo assim, remamos com todas as forças. Não sabíamos se a costa era rochosa ou de areia. De repente, uma onda enorme se precipitou sobre nós, como uma montanha líquida, virando o bote e fazendo-nos submergir. Apesar de saber nadar muito bem, não consegui vencer a força dos vagalhões e engoli muita água. Fui arrastado até a praia, onde uma onda me deixou, quase afogado. Logo me levantei e corri para fugir de novas ondas que poderiam me levar novamente para o fundo. Elas, no entanto, foram mais rápidas que eu. Pude apenas tentar prender a respiração ao máximo e me manter boiando, quando possível. Meu medo era que as ondas não me trouxessem de novo à praia. Um vagalhão mais forte me arrastou com velocidade e violência para a areia. Prendi a respiração e tentei nadar com o que me restava de força. Quando pareceu que ia explodir por falta de ar, fui erguido pela água e pus a cabeça para fora por um segundo. Foi o suficiente para respirar o mínimo. Depois de ter sido atirado mais 2 vezes à praia, julguei ter finalmente firmado o pé. Mas outra onda maior me jogou contra uma pedra. O golpe foi tão forte que perdi os sentidos. Se outra onda tivesse vindo em seguida, certamente eu teria morrido. Mas, justamente quando ela chegava, recobrei a consciência e me agarrei com toda a força à rocha. As novas ondas não conseguiram arrancar-me dali e nos intervalos entre elas pude me mover para um lugar mais seguro. Ergui os olhos e agradeci a Deus. Logo percebi que tinha sido o único do navio a chegar à praia. Nunca mais vi nenhum de meus companheiros, e deles só pude encontrar 3 chapéus, um gorro e 2 sapatos de pares diferentes. Olhei para o navio e dei um grito de felicidade. Deus! Como consegui chegar até aqui? Meu contentamento logo passou, no entanto, quando me dei conta de minha situação. Encharcado, sem muda de roupa e sem comida nem bebida. Minha perspectiva era morrer de fome ou ser devorado por animais selvagens. Encontrei água, pelo menos, num riacho a meia distância. A noite chegava e subi numa árvore cheia de espinhos para passar a noite.
Capítulo 4. A ilha deserta. De manhã, a tempestade tinha terminado e o mar estava tranquilo. As ondas haviam trazido o navio para perto da rocha que quase me matou quando fui jogado contra ela. O bote estava na areia, umas 2 milhas para a direita da árvore onde dormi. Quando a maré baixou, nadei até o navio. Com muito esforço, subi por uma corda que estava pendurada para fora do convés. Logo pude satisfazer minha fome com os mantimentos que encontrei a bordo. Fiz uma balsa resistente, amarrando várias tábuas soltas que estavam no navio. Nela transportei para a praia todas as pranchas de madeira que encontrei e vários mantimentos: arroz, pão, 3 queijos, 5 pedaços de carne seca de cabra, que eram nossos habituais alimentos a bordo, e o que tinha sobrado dos grãos que dávamos às galinhas, as quais consumimos durante a viagem. Além disso, encontrei várias caixas de bebidas. Também peguei algumas roupas, ferramentas, armas e munições que achei a bordo. Levei tudo em 4 arcas de marinheiro e em alguns barris. Usei 2 remos quebrados do bote para voltar, sempre com receio de que uma onda mais forte virasse minha balsa. Felizmente, o mar estava calmo, e com a ajuda da correnteza e da maré que subia, cheguei à barra de um riacho. Continuei remando até encontrar um bom lugar para me estabelecer à beira do riozinho. Quando atraquei, vi um morro na direção norte. Com uma escopeta, uma pistola e pólvora, subi o morro e constatei que estava numa ilha. Para minha tristeza, o mar nos rodeava por todos os lados. Longe, a oeste, viam-se outras 3 ilhas, menores que a minha. No caminho de volta, matei uma ave grande que estava numa árvore. Devo ter sido o primeiro a disparar um tiro naquela ilha, pois ocorreu uma revoada imensa de pássaros de vários tipos, todos desconhecidos para mim. A ave que matei se parecia com um falcão, e sua carne era impossível de comer. Descarreguei a balsa e, para me proteger de animais selvagens durante a noite, fiz uma espécie de cabana, com as arcas em redor e tábuas por cima. No dia seguinte, nadei outra vez até o navio. Fiz outra balsa, mais leve que a primeira. Também trouxe menos coisas desta vez: 3 caixas de pregos e parafusos, uma pedra de afiar facas, mais armas, roupas, uma vela do navio, colchões e uma rede. Construí uma barraca com a vela e algumas estacas de madeira. Pus para dentro o que poderia se estragar com o sol ou a chuva e montei uma barricada com as arcas e os tonéis. Deitei-me num dos colchões com 2 pistolas ao alcance da mão e protegido por algumas tábuas. Dormi muito bem porque estava muito cansado. Aproveitando a maré baixa, voltei ao navio 11 vezes em 13 dias, tirando dele tudo o que era possível. Trouxe todas as velas, cordas, ferragens, lonas e o melhor, um barril grande de biscoitos, 3 pipas de rum, uma caixa de açúcar e outra de farinha. Na cabine do capitão, encontrei uma arca com moedas de ouro e de prata. Pensei sorrindo. Que metal inútil! Não me serve para nada. Qualquer faca destas é mais valiosa. No final, acabei levando as moedas. Nessa mesma noite, ocorreu outra tempestade e de manhã constatei que o navio tinha desaparecido. Alguns restos dele eram trazidos à praia pelas ondas. Se isso não tivesse acontecido, eu o teria desmontado e levado inteiro, tábua por tábua. Logo percebi que o lugar onde estava instalado era pantanoso e procurei outro, perto de água doce e que me desse proteção contra eventuais indígenas e animais selvagens. Também precisava ter vista para o mar, para que eu pudesse detectar qualquer navio que passasse por perto. Achei um ótimo lugar plano, junto a uma encosta rochosa e íngreme como um muro. Instalei-me próximo a uma concavidade da rocha que não chegava a ser uma gruta. Tracei um semicírculo com 20 passos de raio a partir da rocha.
Cravei 2 fileiras de estacas pontiagudas com um pequeno intervalo entre elas nesse semicírculo. Preenchi os espaços amarrando bem as estacas e coloquei por dentro mais estacas inclinadas, apoiadas nas primeiras para reforçá-las. Nenhum animal ou ser humano conseguiria derrubar essa cerca nem passar por cima dela. Em vez de porta, fiz uma escada removível para entrar em casa e sair dela por cima da paliçada. Trouxe todos os meus bens e fiz uma barraca grande com cobertura dupla de lona, para me proteger das fortes chuvas da região. Tirei muita terra e pedras da encosta rochosa, fazendo uma verdadeira gruta que usei como adega e despensa. Um dia, quando caiu um raio mais forte, apavorei-me com a ideia de que minha pólvora poderia explodir. Assim, passei 15 dias separando e embalando-a em mais de 100 pacotes pequenos, que guardei ao abrigo da umidade e dos raios. Todos os dias, eu saía com minha escopeta para ver se caçava algo comestível, enquanto ia explorando a ilha. Logo encontrei algumas cabras. Eram muito arredias, mas caçava uma delas sempre que precisava. E com isso pude economizar as provisões, especialmente os biscoitos. Capítulo 5. Meu diário. Pelos meus cálculos, cheguei à ilha no dia 30 de setembro de 1659. Escrevi essa data no alto de um poste em forma de cruz e todos os dias fazia uma marca na madeira. A cada 7 dias, a marca era maior, indicando uma semana. O fim de cada mês era assinalado com uma marca ainda maior. Esse era o meu calendário. Levei 1 ano para construir minha fortaleza. Tudo era muito difícil, principalmente fazer as estacas e fincá-las no lugar. Como tinha tempo de sobra para fazer o que quisesse, isso não me incomodava tanto, e eu buscava tornar minha vida mais confortável. O que me tranquilizou muito foi perceber que a ilha não tinha animais ferozes. Em suma, eu ia me acostumando aos poucos àquela situação. Até aqui, faltou contar apenas que tínhamos um cachorro no navio. Quando voltei pela primeira vez à embarcação, o cachorro se jogou na água e veio nadando ao lado de minha balsa. Foi ele o meu único e fiel companheiro na ilha durante muitos anos. Eu também trouxe papel, tinta, penas para escrever e todos os livros que pude achar a bordo. Conservei e li esses livros com todo o cuidado e carinho, como um tesouro precioso, durante todo o tempo. Economizei a tinta ao máximo, mas procurei escrever um diário, o que aliviava muito minha aflição de estar sozinho num lugar tão desolado. Fiz ainda uma mesa e uma cadeira, além de uma estante para os livros e as ferramentas. As armas ficavam à mão, em suportes também feitos por mim na parede da gruta. Era um grande prazer ver tudo no lugar e em boa ordem. Estes são os principais trechos do diário que tive de interromper quando a tinta se acabou. 4 de novembro. Organizei meus horários. Saio de manhã para caçar quando não chove. Trabalho até às 11 horas, mais ou menos. Almoço. Durmo em seguida por 2 horas, porque o calor é insuportável e impede o trabalho. Depois volto a trabalhar. Hoje fiz a mesa. 5 de novembro. Saí com a escopeta e o cachorro. Matei um gato do mato. Pele macia, mas impossível de comer. Focas na praia fugiram de mim para o mar. Muitas aves marinhas. 17 de novembro. Comecei a escavar para ampliar a gruta nos fundos da casa. 10 de dezembro. Deslizamento lateral na gruta. Caíram muitas pedras. Assustei-me. Coloquei escoras e continuei o trabalho de ampliação. 20 de dezembro. Comecei a levar todas as minhas coisas para a caverna.
Fiz outra mesa. 27 de dezembro. Matei uma cabra e capturei outra, que trouxe para casa a fim de domesticá-la e ter leite fresco. Tive a ideia de fazer uma criação para não desperdiçar mais munição caçando. Interrompo o diário para contar que de 3 de janeiro a 14 de abril fiz a cerca dupla de estacas, que já descrevi. Não deixei de sair para caçar nenhum dia, a não ser quando a chuva era forte, e sempre descobria coisas novas. Encontrei umas pombas que tentei domesticar sem sucesso. Pegava então os filhotes nos ninhos. Tinham uma carne deliciosa. Também fiz um prato de argila, onde colocava gordura de cabra. Pegando fogo nessa gordura, obtive uma lamparina que me dava luz à noite. Uma boa surpresa foi a cevada que nasceu em meu terreno, um tempo depois que sacudi os restos que estavam nos sacos que trouxe do navio. Em junho, cada planta deu 10 ou 12 espigas de cevada da melhor qualidade. Da mesma forma, consegui um pouco de arroz. Mas voltemos ao diário. 16 de abril. Terminei a escada móvel a fim de passar por cima da paliçada, retirando-a em seguida para ficar protegido de qualquer atacante. 17 de abril. Desastre. Desabou parte do teto da caverna, quebrando 2 escoras e quase me atingindo. Fugi correndo. Pulei a paliçada com a ajuda da escada. Logo percebi que era um terremoto. A terra tremeu 3 vezes em 8 minutos e o mar ficou muito agitado. Começou a chover e, em seguida, formou-se um furacão terrível. Várias árvores foram arrancadas com a raiz. Depois de 3 horas, o tempo se acalmou e voltou a chover. Por isso, voltei para a cabana a fim de me abrigar. 20 de abril. A chuva durou 2 dias, impedindo-me de sair. Decidi procurar outro lugar para fazer uma fortaleza nova. 28 e 29 de abril. Passei os 2 dias afiando minhas ferramentas. 16 de junho. Encontrei uma enorme tartaruga na praia. 17 de junho. Passei o dia cozinhando a tartaruga. Dentro dela estavam 60 ovos. Como até hoje só comi pássaros e cabras na ilha, a carne de tartaruga pareceu a mais saborosa que já provei na vida. 19 de junho. Chuva. Tremi de febre. 21 de junho. Não dormi. Estou muito doente. Rezei a Deus pela primeira vez desde meu primeiro naufrágio na Inglaterra. Ideias confusas. 22 de junho. Um pouco melhor. 23 de junho. Piorei. Enxaqueca terrível. 26 de junho. Estou melhor. Saí para caçar, sentindo-me com fraqueza. Peguei uma cabra e comi um pedaço. 27 de junho. Febre alta, não comi nem bebi nada o dia todo, rezei muito, a febre cedeu. Dormi. Tive um sonho horrível. Eu estava sentado no chão, depois da tempestade. Um homem surgiu numa nuvem escura, envolto por uma luz tão brilhante que eu não suportava olhar para ele. O chão tremia como num terremoto. O ar estava cheio de línguas de fogo. Ele disse com voz terrível: Já que não se arrepende mesmo, vai morrer. E levantou uma lança no ar para me matar. Acordei terrivelmente assustado, pedindo perdão a Deus por todos os meus pecados. 28 de junho. Passei bem a noite. Aliviado pelo sono profundo, consegui me levantar. Tomei bastante água e assei um pedaço de cabra. 30 de junho. Estou bem melhor. Pude sair para caçar, mas só perto de casa. Matei 2 aves marinhas. 14 de julho. Há 10 dias comecei a dar pequenos passeios, pois ainda me sentia fraco. 15 de julho. Resolvi fazer a exploração completa da ilha. Rodeando a costa, encontrei outro riacho de água fresca e limpa. 16 de julho. A cada dia, avancei um pouco mais em relação à área explorada no dia anterior. Hoje, encontrei boas frutas silvestres, parecidas com melões, além de uma variedade de uvas. Cheguei a uma clareira fértil e florida que se estende para o oeste com coqueiros, laranjeiras e limoeiros. As laranjas eram doces e trouxe uma boa quantidade de todas as frutas para casa.
Senti uma aflição íntima ao perceber que tudo aquilo era só meu, mas não tinha com quem compartilhá-lo. Voltei várias vezes a esse vale delicioso e em agosto construí nele uma cabana com uma cerca dupla em círculo em volta dela. Assim passei a ter uma casa de campo e a residência principal na praia. De 14 de agosto a meados de outubro, choveu forte todos os dias. Fiquei pelo menos 12 dias sem poder sair de casa, mas por sorte meu estoque de provisões era abundante. De manhã comia um cacho de uvas passas, pois havia deixado secar essas frutas que eram bem doces. Almoçava um pedaço de carne de cabra, de pombo ou de tartaruga e jantava 2 ou 3 ovos. Durante as chuvas, continuei a ampliar a caverna e acabei construindo um túnel que veio dar na outra encosta do morro e passou a me servir de entrada dos fundos. Minha casa ficou mais vulnerável, mas os animais de maior tamanho da ilha eram as cabras. Portanto, não precisava me preocupar com bichos que entrassem por ali. 30 de setembro. Primeiro aniversário de meu naufrágio. Contei as 365 marcas no poste que me servia de calendário. Fiz jejum e meditação religiosa. Como a tinta está acabando, passei a escrever no diário apenas os acontecimentos mais importantes. Anotei as alternâncias do clima na ilha e comecei a fazer o controle de minhas plantações de cevada, arroz e outros vegetais, além de programar as outras atividades, de acordo com o regime de chuvas, de calor e de frio. As estacas da cerca dupla em volta da casa de campo eram de um tipo de árvore que voltava a brotar. Assim, no fim do ano, a cabana começou a ficar protegida do sol pelas copas formadas por esses galhos novos. Decidi, então, substituir as estacas de minha casa principal por esse tipo de madeira. Quando elas deram galhos, passei a contar com um tipo adicional de proteção, que me ajudou a me defender mais tarde, quando foi necessário, e como contarei no capítulo apropriado.